Boa noite, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo direitinho aí? O meu relógio aqui agora deu 19h30. Então a gente vai retomar a aula. Na última aula a gente estava falando sobre equações de reta. E aí a gente parou no finalzinho para falar sobre as equações simétricas de uma reta. Eu vou só relembrar o que eram essas equações simétricas, que eu tinha ficado de fazer um exemplo assim que a gente retomasse. Porque eu defini na aula passada, mas não deu tempo de dar um exemplo, aí a gente continua a sequência do conteúdo. Então, agora, assim, eu estava aqui na sala vendo vocês, agora eu estou aqui também, então vamos continuar falando sobre o capítulo 5, que se chama a reta, ok? E aí nós estávamos na parte, a gente falou da equação vetorial da reta, equação paramétrica da reta, e aí, por último, a gente falou sobre a equação simétrica da reta, ok? Então, a gente tinha falado sobre a equação simétrica da reta. Isso foi o último tópico da aula passada. Então, a gente viu que a equação simétrica de uma reta que passa por um ponto A de coordenadas x1, y1 e z1. Então, a reta passa por A, ou A pertence à reta, ok? A pertence à reta R. E tem a direção do vetor V. Então, na direção do vetor V de coordenadas A, B, C. Essa equação ela é descrita da seguinte maneira. Isso foi o finalzinho da aula. Então, x menos x1 sobre A igual a y menos y1 sobre B igual a z menos z1 sobre C. Isso, se vocês recordarem, vem lá da equação paramétrica, que eu já tinha falado e revisado ela na última aula. Então, eu falei ela na antepenúltima e revisei também. E aí a gente isola o parâmetro t e obtém essa equação, tá bom? Aqui é importante, gente, que o produto, né, A, B, C, seja diferente de zero, ou seja, o A não pode ser zero, o B não pode ser zero e o C não pode ser zero, né, porque a gente está dividindo aqui por A, B e C. Esta relação aqui no final que a gente botou, a gente pôs o nome nela na última aula de equação 6, então só para relembrar, tá? Essa aqui era a nossa equação 6. E aí, então, tinha ficado de fazer um exemplo, ok? Então, exemplo. Que era, então, determinar a equação simétrica da reta que passa, por exemplo, pelo ponto A com coordenadas 3, 0 e menos 5, e tem a direção do vetor V com coordenadas 2, 2 e menos 1, ok? Então, nosso exercício é determinar a equação simétrica da reta que passa pelo ponto A e tem a direção desse vetor V aqui. Pelo que a gente viu aqui para trás, é só então fazer x menos 3 sobre 2 igual a y menos 0. Depois a gente pode tirar até esse menos 0, porque subtrair 0 não muda nada, né? Sobre 2 igual a z menos 5 sobre menos 1, ok? Então, melhorando aqui um pouquinho a nossa equação, é x menos 3 sobre 2, y sobre 2, troca o sinal porque tem um menos aqui embaixo, z mais 5. Okay. Gente, olha só, como é dividido por 1, não precisa pôr. Eu vou pôr de amarelo aqui só para a gente lembrar, porque isso é importante. Porque 2, 2... Vou até deixar o menos 1 aqui embaixo, ok? Vou fazer assim, vou deixar o menos 1 aqui embaixo, porque 2, 2 e, no caso, menos 1, nos dão as coordenadas do vetor diretor, tá bom? Ok? Como que eu posso... Por exemplo, como que a gente pode determinar um ponto que pertence a essa reta, né? Então, uma pergunta aqui. Quando a gente põe na equação vetorial, em coisas do tipo, fica fácil, né? Aqui, se a gente quer determinar um ponto pertencente à reta, basta a gente, por exemplo, atribuir valores, por exemplo. Assim, olha só, digamos que o x seja 5, ok? Se o x for 5, a gente consegue dizer quem são as outras coordenadas. Porque se o x é 5, então eu fico com 5 menos 3 sobre 2. Por exemplo, isso é y sobre 2, ok? Então, 5 menos 3 é 2, certo? Então eu fico com y sobre 2 é igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Então metade de y é 1, o y é 2 vezes 1, y é 2. E aí, da mesma maneira, a gente obtém o z, ok? Então, para o mesmo x, ou se substituir esse y, agora já não importa. Então, por exemplo, se eu deixar que o y é 2, certo? 2 sobre 2
é igual a z mais 5 sobre menos 1. Então, 2 sobre 2 é 1. Z mais 5 sobre menos 1 vale 1. Então, z mais 5 vale menos 1. Passei esse menos 1 multiplicando. Então, z vale menos 6. Então, a gente achou um ponto que pertence à reta. Qual é o ponto que pertence à reta? Tem coordenadas 5, 2 e menos 6, ok? E dessa maneira você consegue achar qualquer ponto que pertence à reta. Basta atribuir um valor para x, ou um valor para y, ou um valor para z, e você obtém os demais, ok? Então, essa é só uma maneira, porque em outras às vezes fica explícito e essa nem sempre sai dessa maneira. Ok? Bom, para a gente poder continuar, então, fechar esse capítulo, falta a gente falar, então, quanto que retas são paralelos aos planos, aos eixos, o ângulo entre duas retas e quanto que retas, em particular do ângulo, quanto que retas são ortogonais, ou seja, quando o ângulo que elas formam entre si é de 90 graus, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então isso tinha sido um exemplo que tinha ficado da aula passada. Hoje mesmo o conteúdo começa aqui agora, que então a gente falar sobre retas paralelas aos planos coordenados. Então, o nosso objetivo é tentar descobrir quando que uma reta será paralela a um dos planos, ou o plano X, ou o plano Y, ou o plano Z, ou melhor dizendo, né, o XY, XZ ou YZ, tá bom? Porque a gente está falando de plano, precisa de pelo menos duas dimensões. Então, deixa eu pôr um desenho aqui que auxilia a gente. Só um minutinho. Agora que a gente, pelo menos uma vantagem tem que é... Pronto, eu quero achar aqui, ó, retas paralelas aos eixos coordenados. Pronto, achei. Vou printar aqui e vou colar ela. Pronto. Olha só, aqui a gente tem exemplo de uma reta R, ok? Então, eu vou começar com exemplo, vou inverter. Aqui a gente tem exemplo de uma reta R, ok? Tá, vou aproximar mais, talvez que melhor para ver. Mas o que está escrito aqui, eu vou circular de verde, é a retinha R. E esta reta R, ela é paralela ao plano aqui embaixo, ó, XY, ok? Ela é paralela ao plano XY, ok? Então, o nosso objetivo é tentar entender isso por meio da equação da reta, ou seja, eu te dou um plano, te dou uma reta e será que a gente é capaz de dizer se essa reta é ou não paralela a um plano, ok? E aí o que a gente percebe? Por exemplo, se eu estou no plano XY, vamos pensar assim, né? XY, ela não tem altura nenhuma, ok? Então, se a gente quer que esta reta seja paralelo ao plano XY, é importante, ou plano, pensa assim, um plano XZ ou plano ZY, é importante que uma das coordenadas dela seja nula. E a coordenada que vai ser nula é a que for respectiva, ok? Então, assim, a ideia é essa para a gente poder falar sobre retas paralelas, ok? Então, de modo geral, uma reta é paralela a um dos planos coordenados. Quais são os planos? Então, aqui embaixo, XY, aqui no canto, XZ, ou no outro, ZY ou YZ, se os seus vetores diretores forem paralelos ao correspondente plano. E aí, por isso, então, eu tinha dito, nesse caso, uma das componentes do vetor é nula, ok? Então, eu vou resumir isso da seguinte maneira. Então, a gente vai dizer que uma reta, digamos, R, é paralela. Eu não sei se lembra lá em vetores, mas esse símbolo que eu circulei aqui agora é o de vetores paralelos. A gente usa para reta, usa para um monte. Toda vez que a gente vai se referir a paralela, a gente usa esse símbolo aqui, tá bom? Então, uma reta R é paralelo a um dos planos coordenados. Quais são os planos que a gente conhece? Então, o plano XY, o plano XZ ou o plano YZ. Se seus vetores diretores, então, se seus vetores diretores forem
paralelos ao correspondente plano. Nesse caso, uma das componentes, vou destacar aqui, vou pôr de amarelo, uma das componentes é um M, tá? Antes de P é um M. Uma das componentes do vetor é nula. Então, essa figura, como eu botei aqui, né, ela mostra uma reta R que é paralela ao plano XY. E, bom, agora a gente tem uma informação a mais. Ela é paralela ao plano XY e ela passa por esse ponto A. O ponto A pertence à reta, ok? Qual é a coordenada do ponto A? Ó, observe que o ponto A ele tem x sendo menos 1, o y sendo 2, e a altura aqui é 4, né? O z é 4. Então ele tem menos 1, 2 e 4. Okay? Então esse é exemplo de uma reta paralela a um plano que passa por um ponto. Ok? Paralela, no caso, ao plano XY, que passa pelo ponto menos 1, 2 e 4. Ok? Qual é o vetor diretor desta reta? Ok? Então, qual é o vetor diretor desta reta? Observe o seguinte. Esta reta tem a mesma direção desse vetorzinho V aqui, ó. Okay? Ela tem a mesma direção do vetorzinho V. Aqui tem coordenadas 2, 3 e não tem altura nenhuma, né? Então ele tem a cota, o valor de Z é zero, ok? Isso vai de acordo com o que a gente tinha escrito aqui anteriormente até. Uma das suas coordenadas, uma dos seus componentes precisa ser nula, ok? Então, no caso, se a reta é paralela ao plano XY, a sua cota é nula. Se a reta é paralela ao plano XZ, então a sua ordenada é nula. E se a reta é paralela ao plano XY, ou perdão, YZ, então sua abscissa é nula, ok? No caso aqui eu vou apagar essas duas últimas setinhas. A sua cota, ou seja, o valor de Z é zero, porque ela tem que ser paralela ao plano XY. Ela não pode ter, digamos, pensando assim, altura nenhuma, ok? Então, qual é uma equação para essa reta, ok? Então, aqui fica simples agora a gente achar a equação dessa reta. Por exemplo, a gente pode achar a equação paramétrica da reta, ok? A gente sabe que a reta passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Então, o x é de que maneira? Menos 1 mais 2t. O y, né, é 2 mais 3t. E o z, nesse caso, é 4. Porque é 4 mais 0t. Né? 0t é 0. Então, a gente não precisa pôr. Deixa só assim, ok? O que isso está dizendo para a gente é que, por exemplo, esta reta, todos os pontos que estão nessa reta necessariamente têm a cota valendo 4, ok? Então ele está dizendo que a cota é fixa. Então a gente pode pensar que ela é uma reta aonde os pontos, né, da sua cota são sempre 4 e ela é paralela ao plano. A gente conseguiria achar uma reta paralela ao plano XY que tivesse cota 3? Sim, era só a gente pegar um outro ponto, né, que fosse de referência onde a sua cota fosse 3. A gente, digamos, ia baixar uma unidade desse plano, ia trazer ele uma unidade para baixo. Ou, se fosse maior, quando fosse 5, ia jogar uma unidade para cima, e assim vai, tá bom? Como então eu falei, todos os pontos da reta R são da forma x, y e 4, ok? São pontos de cota 4. E aí o que a gente está dizendo é que todo ponto que pertence a essa reta está a 4 unidades de distância do plano XY, ok? Então, isso é uma observação boa para vocês anotarem, tá bom? Então, a gente falou quando que são paralelas aos planos coordenados, tá? Quando que são paralelos aos eixos? Olha só, então a gente tem o plano nós temos XY, XZ e YZ. E os eixos? Nós temos o eixo X, eixo Y e eixo Z. Quando que uma reta será, por exemplo, paralela a um desses eixos, ok? Então, análogo aqui ao plano, a gente pode pensar, se ela quero que ela seja paralela a um dos eixos, por exemplo, ao eixo X, eu tenho que esperar que a sua ordenada e sua cota sejam nulas, ou seja, ela tenha duas de suas componentes nulas. Okay? Eu vou pôr um desenho de uma reta
paralela a um dos eixos, aí a gente escreve essa mesma observação, esse mesmo comentário que a gente fez aqui, e determina a equação da reta, tá bom? Deixa eu só pôr, então... Achei um aqui. Então, como eu falei, nós vamos falar sobre retas, agora então retas paralelas aos eixos. Vou começar por um exemplo. Graficamente, então, esse aqui começando com um exemplo. Graficamente, esta reta R, ela é paralela ao eixo Z, né? Olha só, R é paralela ao eixo Z. Então, paralela ao eixo Z, ok? OZ, então estou me referindo ao eixo Z, ok? Quer dizer, ela tem como vetor diretor o K, ou um múltiplo dele, né? Ok? E aí passa por algum ponto que foi dado, tá bom? Bom, então, por exemplo, esta reta aqui, qual o ponto a qual ela passa? Então, por exemplo, digamos, aqui faltou escrever, mas é o 4, tá? Tem altura 4. Então, esta reta passa pelo ponto que tem abscissa igual a 2, coordenada igual a 3 e cota igual a 4, ok? E R, okay, esse A pertence a R, e R é paralelo, né, como está escrito lá, ao eixo Z. Então, tem como vetor diretor o vetor com coordenadas... Aqui no livro está 003, mas qualquer múltiplo dele serve, ok? Então, por exemplo, 001, ok? Ou seja, um múltiplo de K. Então, quando que uma reta em geral vai ser paralelo a um eixo coordenado? Então, uma reta é paralela, uma reta R é paralela, paralela a um dos eixos coordenados, Quais são os eixos, então? O eixo X, o eixo Y, ou o eixo Z, se seus vetores diretores forem paralelos a um dos vetores. O I, lembrando que o I tem coordenadas 1, 0, 0, J tem 0, 1, 0, ou K, 0, 0, 1. Okay? Deixa eu apagar esse parênteses que fica melhor, porque eu posso pôr respectivamente. Pronto. Fica melhor definido. O que eu quero dizer com isso respectivamente? Então, se é paralelo ao eixo X, então o vetor diretor tem que ser paralelo ao I. Se é paralelo ao eixo Y, então o vetor tem que ser paralelo ao J. E se é paralelo ao eixo Z, então tem que ser paralelo ao vetor K. Okay? Ou seja, é um múltiplo de I, J ou K. E aí, isso aqui, lá atrás a gente falou o quê? Tem uma das componentes do vetor é nula. Aqui o que a gente está dizendo é que se é paralelo, ou seja, um múltiplo, nós estamos dizendo que duas das componentes do vetor são nulas, ok? Duas são nulas. Ou, se for paralelo ao I, as duas últimas, então, ordenada e cota. Se for paralelo ao eixo Y, então, abscissa e cota. Se for paralelo ao eixo Z, então, abscissa e ordenada são nulas, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, a reta está lá no livro, eu tirei do livro, tá bom? A reta passa pelo ponto 2, 3 e 4 e tem como vetor diretor o vetorzinho V com coordenadas
003, ok? 003. Então, a equação da reta é como? A equação da reta, por exemplo, a equação paramétrica da reta, ela pode ser descrita assim, ó, por x igual a 2, y igual a 3, né? Porque é 2 mais 0, 3, é 3 mais 0t, e aqui o z é quem? 4 mais 3t, ok? Então, tá aqui a figura que descreve essa reta, tá bom? Uma observação importante, eu vou puxar aqui para o lado, a gente quer só um pouquinho assim, então só por uma observação. Porque isso vocês vão ver em exercícios, na lista de exercícios que eu deixei para vocês. Esta equação da reta, o que ela está dizendo para a gente, na verdade? Olha só. Observe lá, por exemplo, de matemática elementar que já estudou, ou recorde do ensino médio, se ainda não fez, ou se o seu curso não tem mais matemática. Não, é geometria analítica que morreu. Então, matemática elementar faz em todo caso. 4 mais 3t descreve uma função afim. A imagem de funções afins são todos os números reais. Então, assim, 4 mais 3t pode ser qualquer número real. O que a gente está dizendo é que esta retinha R, okay? O que ela tem de especial nela? Ela tem que suas abscissas são sempre 2 e suas ordenadas são sempre 3. O z varia livre, ok? Então, assim, ela sempre vai andar aqui, ó, entre 2 e 3, qualquer número que tiver aqui nessa reta. Okay? Então, uma maneira de você descrever essa reta é o seguinte, é dizer que a equação dela é x igual a 2, y igual a 3, ok? Esse 4 mais 3t, nesse caso, é irrelevante, porque você fala assim, professor, mas como que eu vou saber qual é a cota? Não importa se é da forma 4 mais 3t ou 5 menos 2t, o fato é que qualquer número que estiver aqui, então você pode ter o z igual a menos 1, 0, 1, 2, 3, não importa qual for o valor, raiz de 2, todos vão estar sobre essa retinha que está determinada de maneira única aqui, ok? O que ela tem de especial, então, o que descreve ela é dizer que sua abscissa é 2, ou seja, os pontos que estão nela têm abscissa 2 e ordenada 3, ok? Então, essa é uma maneira de escrever a equação da reta, tá bom? Então, uma outra anotação, deixar aqui, outra anotação, que pode ser que vocês vejam em exercício. Ele está dizendo que o Z corre livre, e aqui seria assim, a principal regra dele, mas como esse T pode ser qualquer número real, é o nosso parâmetro, então você está dizendo que o T corre livre, não tem nenhum número que é impedido de ser obtido, ou, dizendo de outra maneira, todo número real pode ser escrito da forma 4 mais 3t, ok? Então, então você pode só simplesmente pôr essa anotação, e aqui fica então subentendido, vou pôr até de outra cor, que Z é livre. Okay? Então, os pontos que estão nessa reta, então um ponto pertence a essa reta especificamente, seria por, de qual maneira? 2, 3 e Z, ok? Onde Z é qualquer número real. Então, por exemplo, a gente sabe que o ponto 2, 3, 4 pertence à reta, pertence, isso foi dado. Mas 2, 3, 5 também pertence, 2, 3, 6, 2, 3, 0. Aí perguntar, menos 2, 3 e 4 pertence? Não, esse aqui não pertence à reta, ok? Porque furou a regra aqui que o x, né, no caso a abscissa, deveria ser 2, tá bom? Então, a gente está dizendo que todos os pontos da reta são da forma 2, 3 e z. Essencialmente, retas era isso, e agora então a gente vai estudar o que, assim como a gente estuda lá em geometria analítica, digamos, plana, não espacial, lá no ensino médio, a gente estuda assim, ângulo entre retas, que maneira que a gente pode definir, porque o ângulo entre duas retas, sempre tem dois ângulos entre duas retas. Pensa assim, eu tenho uma reta R e uma reta S que não seja paralela, ou seja, elas são concorrentes, elas se encontram em um ponto. Então, aqui a gente tem ângulos entre essas retas, ok? Então, qual ângulo eu vou definir, como que a gente vai definir qual é o ângulo entre essas retas, tá bom? E como determinar o ângulo entre essas retas. Então, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre isso agora. Então, o outro tópico. Então, ângulo entre retas. Bom, imagina que a gente tenha duas retas, então, uma reta R1, uma reta R2, que tenham vetores diretores V1 e V2. Então, digamos, sejam
R1 e R2, duas retas, com direções, ou seja, com vetores, diretores, V1 e V2, respectivamente. Ou seja, V1 descreve, é o vetor diretor da reta R1, e V2 é o vetor diretor da reta R2, ok? Deixa eu pôr um desenho para vocês aqui. Vou pôr o desenho aqui. Entre V1 e V2, a gente aprendeu a determinar o ângulo entre as retas, ok? Então, olha só. Aqui acho que fica até mais ampliado do que estava no livro, fica melhor para ler. Então, nós temos uma reta R1 e uma reta R2. Pelo desenho, elas concorrem, ok? Como eu falei, a gente tem um monte de ângulo, ok? Mas um desses é o mesmo que é formado entre os vetores V1 e V2, ok? Este é como a gente vai definir o ângulo entre a reta R1 e a reta R2. Ok? E aí, qual é o ângulo entre a reta R1 e R2? É justamente, então, a definição, o ângulo formado entre os vetores V1 e V2, ok? Porque a reta R1 tem a direção do vetor V1 e a reta R2 tem a direção do vetor V2. Então, vou até, digamos, pintar aqui de roxo, sei lá, de rosa. O ângulo que a gente vai definir entre as retas é o ângulo entre os vetores V1 e V2. Então, definição. O ângulo entre as retas R1 e R2, definição. O ângulo entre as retas R1 e R2 é definido como o... Aí não custa recordar, tá bom? A gente sempre define o menor porque a gente tem dois ângulos, né, complementares, θ, digamos que aqui fosse alfa, né? Então tem sempre um deles que é menor. Na pior das hipóteses são iguais, é 90 graus. Mas aí então não há ambiguidade, ok? Mas você sempre vai pegar o menor. Então, nesse caso, nosso desenho é o θ. Então, como o menor ângulo entre os vetores V1 e V2. Entre V1 e V2. Aí, a gente precisa recordar, porque a gente viu o ângulo entre vetores lá em produto escalar. Foi matéria até da primeira prova, tá bom? Assim como que fica o ângulo entre as retas R, ok? A gente aprendeu a achar, na verdade, o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, ok? Se θ é o ângulo, então o cosseno desse θ é dado, né, por, então, é dado pelo o módulo de V1 vezes módulo de V2. Eu vou tirar, vai ficar muito poluído com a setinha em cima. Então, é o vetor V1 vezes o vetor V2, o módulo, sobre o módulo de V1 vezes o módulo de V2, ok? Aqui, no caderno de vocês, se ficar bom, pode escrever com a setinha em cima para indicar que é o vetor. Isso é indiferente, ok? Lembrando que esse ângulo, então, como a gente definiu o menor, ele está sempre entre 0 e 90 graus, ok? Então, está sempre entre 0 e 90. Okay? Em radianos, L pi sobre 2. Em graus, entre 0 e 90. Okay? Então, esse é o ângulo. Então, exemplo. Agora, como é que a gente traduz isso no exemplo? Imagina aqui o seguinte. Que a gente tem a reta R1 com coordenadas com equação paramétrica da forma 3 mais t, y é t e z menos 1 menos 2t. Ok? E R2, descrita por x mais 2 sobre menos 2, y menos 3 sobre 1, z sobre 1.
Okay? Como que a gente acha o ângulo? Uma pergunta, qual o ângulo entre essas retas? RS, R1 e R2, no caso. Bom, na primeira é fácil identificar o vetor diretor, né? Então, sei lá, se V1 é o vetor diretor, é só a gente olhar os números que estão acompanhando T. O primeiro é 1, o segundo é 1 e o outro é menos 2. Pronto. Na segunda, eu vou pôr de amarelo aqui, então, V2. São os vetores diretores, ok? V1 e V2. Aqui, então, está na equação que a gente chamou de simétrica. Okay? E embaixo aparecem os coeficientes do vetor diretor para a gente. Ó. Então, menos 2, 1 e 1. Acabou. Agora, se a gente quer, então, achar o ângulo, a gente começa pelo cosseno. Né? O cosseno do ângulo, ele satisfaz essa relação. Então, a gente vai precisar fazer quem? O V1 escalar V2, depois o módulo disso, e dividido por módulo de V1, módulo de V2. Okay? Então, vamos fazer por partes aqui. Quem quer V1 escalar V2? Lembrando do produto escalar, é só multiplicar de maneira ordenada, tá bom? Então, eu vou fazer 1 vezes menos 2, dá menos 2. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Ok? Então, isto dá menos 4, menos 3. O módulo, então, vai vir em 3 lá em cima, tá bom? Módulo de V1. Então, é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então, fica 4 mais 2, 6. Raiz de 6. Módulo de V2. Eu acho que é a mesma coisa, né? Menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, fica raiz de 6. Okay? Então, o cosseno é quem? Módulo de V1, V2, então módulo de menos 3, dividido por módulo de V1 vezes módulo de V2. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Então, eu fico com 3 sobre 6, né? Porque fica a raiz de 36. Isso é meio. O cosseno vale meio, é um ângulo tabelado e está entre 0 e 90. Tem um só ângulo que satisfaz isso, ok? Entre 0 e 90, tabelado é o ângulo de 60 graus. Okay? Por padrão, a gente deixa em radiano. 60 graus em radiano, a nossa resposta então viria π sobre 3 radiano, 60 graus. Okay? Então, o ângulo entre as retas, ok? A gente deixar aqui a resposta, é o ângulo de 60 graus. Então, π sobre 3 radiano. Encerrando dessa maneira o exercício. Ok? Então, se vocês querem determinar ângulos entre retas, a gente só precisa, na verdade, lembrar de produto escalar lá atrás. Achar ângulo entre os vetores. Quais vetores? Os vetores diretores da reta. O que às vezes vai vir disfarçado é quem é o vetor diretor. A gente tem que, por isso, conhecer as equações da reta. Né? Então, se você conhece os tipos de equações da reta, você então consegue determinar quais são os vetores diretores e o problema fica um problema simples. Tá? Em particular, então, assim, em particular, a gente pode dizer quando que retas são ortogonais. Quando que retas são ortogonais? Bom, as retas são ortogonais se os vetores diretores são ortogonais, ou seja, se eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Mas daí, se a gente lembrar do que a gente estudou lá de produto escalar, quer dizer que este produto escalar V1 vezes V2 tem que ser nulo, ok? Porque em cima deveria dar zero, ou seja, o cosseno deveria ser zero. Então, quanto que retas são ortogonais? Então, uma reta R1 é ortogonal a uma reta R2, lembra? Esse símbolo de ortogonal para vetores, então a gente aproveita para a reta. Elas são ortogonais, sei somente se os vetores diretores são ortogonais, ou seja, se V1 é ortogonal a V2, ok? Lembrando que, então, aqui eu estou dizendo que V1 é o vetor diretor de R1 e V2 é o vetor diretor de R2, ok? Então, estou falando no caso, né, delas serem ortogonais. Mas isso acontece se somente ser o produto escalar entre os vetores diretores é zero, ok? Então, quando que retas serão ortogonais? Quando os vetores diretores forem ortogonais. E isso significa que o produto
escalar entre eles precisam ser zero, tá bom? Deixa eu pôr um desenhozinho para vocês aqui. A gente tem uma coisa que é legal. Duas retas podem ser ortogonais, mesmo que elas não sejam concorrentes, tá bom? Quando elas forem concorrentes, quando elas se interceptarem, então a gente vai dizer que elas são perpendiculares, tá? Perpendicular é um caso especial de reta ortogonal. Olha só. Nós temos no desenho aqui três retas, a reta R, a reta R1 e a reta R2. A reta R e a reta R2, elas se interceptam, elas são concorrentes, ok? Esse caso eu vou dizer que elas são perpendiculares. É só uma particularidade, a gente fala assim, perpendicular e ortogonal é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá bom? Toda perpendicular é ortogonal. Tem retas que são ortogonais e não são perpendiculares. Por exemplo, a reta R e a reta R1, elas são ortogonais. Elas formam entre si, ou seja, elas não, os vetores diretores delas formam entre si um ângulo de 90 graus. Mas observe que a reta R e a reta R1 não têm interseção, ou seja, não são concorrentes. Então, eu digo que elas são simplesmente ortogonais. Nesse caso, R2 e R1, eu digo que elas são perpendiculares. Ok? Então, deixa eu pôr deixa eu escrever essa definição. A gente vai dizer então que, por exemplo, observação 1, observação 2. Então, eu vou dizer, por exemplo, que R1 é perpendicular a R2 se R1 for ortogonal a R2 e forem concorrentes. Ok? Ser concorrente significa que possui interseção. Ok? Então, essas aqui vou pintar de verde. Tem interseção, elas são perpendiculares. R1 e R, nesse nosso exemplo aqui, elas são só não, elas são ortogonais, ok? Porque os vetores diretores formam entre si um ângulo de 90 graus, mas elas não são perpendiculares porque não concorrem, ou seja, não tem interseção entre elas, tá bom? Então, vamos dar um exemplo de retas ortogonais. Então, exemplo. Imagina que a nossa reta R tenha coordenadas, tem a equação y menos 2x mais 1 e z igual a 4x, ok? E que a reta S tem a equação paramétrica da forma 3 menos 2t, 4 mais t e z igual a t. Tem um parâmetro. Okay? Então, essas duas retas, afirmação, são ortogonais. Okay? Afirmação R e S são ortogonais. Por que são ortogonais? Então, a gente tem que verificar que o ângulo entre os vetores diretores é 90 graus, ok? Ou seja, o produto escalar entre eles é zero. Qual é o vetor diretor, digamos que V1 é o vetor diretor da reta R, tá bom? Qual é o vetor diretor da reta R? Olha só, quem está livre aqui para gente é o Z, né? Perdão, é o X. O Y e o Z dependem de X. Olha só, o Y é menos 2x mais 1 e o Z é 4x. Quem está variando é o Z. 1. O outro, então, tem menos 2 e aqui 4. Pronto, achamos as coordenadas do vetor diretor da reta R. Quem são, perdão, as coordenadas do vetor diretor de S? Então, essa aqui está na equação paramétrica. Olha só, quem está acompanhando T? Menos 2, 1 e 1. Temos os vetores diretores.
Então, o que a gente precisa fazer agora é verificar se V1 escalar V2 dá zero. Eu faço 1 vezes menos 2, dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 mais 4 zerou. Então, a conclusão é que R é ortogonal a S. Vou deixar um exercício para vocês pensarem. Será que essas retas são perpendiculares? Ou seja, será que elas têm interseção? Então, fica aí para pensar. Será que tem alguma interseção? Ter interseção significa que você acha um ponto P que pertence a R e um ponto P que pertence a S. Okay? Perdão, um ponto não, né? O mesmo ponto. Digamos que se o P pertence a R, o mesmo P deveria pertencer a S. Okay? Então fica para pensar se elas são perpendiculares ou não, tá? Eu não sei, eu não respondi, então assim, não vou fazer ele agora, mas fica para pensar, imagino que não seja difícil, tá? Para a gente fechar o capítulo, vamos falar então quando que uma reta é ortogonal a outras duas, ok? Então quero falar de uma reta ortogonal a duas retas. Isso remete para a gente à noção de produto misto. Lembra lá, olha só, em produto misto nós tínhamos um vetor V e um vetor W, perdão, e um vetor U, U e V. Se eu quisesse um vetor que fosse ortogonal aos dois simultaneamente, a gente fazia o produto vetorial, U vetorial V, ok? Então, a ideia aqui é a mesma. Se a gente tem duas retas que não são paralelas, né? Aqui os vetores V não eram paralelos, e eu quero achar uma reta que é perpendicular simultaneamente às duas, o vetor diretor dela vai ter que ser o produto vetorial entre os vetores diretores dados. Então, pensa assim, ó, nós temos uma reta, digamos, uma reta R e uma reta, sei lá, S. S. Se eu quero uma reta que é perpendicular simultaneamente às duas, se eu quero uma reta T, digamos, quero uma reta T que seja perpendicular às duas simultaneamente, o vetor diretor da reta T vai ter que ser necessariamente perpendicular simultaneamente ao vetor diretor de R e ao vetor diretor de S. Então, ele vai ter que ser o vetor que é dado pelo produto vetorial, né, dos vetores diretores de R e S. Okay? Então, vamos escrever isso. Se R, vou manter a anotação que eu vou escrever, R1 e R2, fica melhor. Então, R1 e R2. Se R1 e R2 são retas não paralelas, com direções V1 e V2, respectivamente. Então, uma reta R, eu chamei de V de T no desenho, então posso apagar para R. Uma reta R será simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2, C e somente C, a direção de R for simultaneamente
simultaneamente ortogonal a os vetores V1 e V2. Aí, pelo que a gente aprendeu em produto misto, assim, misto não, perdão, produto vetorial, assim, V precisa ser, vou até destacar, deixar aqui embaixo, assim, V precisa ser V1 vetorial V2, ok? Para encerrar a aula, então, vou deixar um exemplo para vocês pensarem. Okay? Na próxima aula eu posso até começar resolvendo ele antes de a gente começar a última matéria do curso, que é o plano, ok? Então, o exercício, determinar as equações paramétricas de R que passa por, então da reta, né, que passa por pelo ponto 3, 4 e menos 1 e é ortogonal às retas. Quais retas? Então, as retas R1, que tem sua equação vetorial dada por x, y, z igual então, 0, 0, 1 mais t vezes 2, 3, 4, R2, que tem a equação dada por x igual a 5, y igual a t, z igual a 1 menos t, ok? Então, assim, eu não vou resolver, porque já está por em 30 segundos minha aula, mas assim, a solução para vocês é simples. O ponto foi dado, o que vocês precisam achar? Esse vetorzinho V, ok? Precisa achar esse V. Para achar esse V, ele é o vetorial entre V1 e V2. As coordenadas de V1 estão aqui, ó, 2, 3 e 4. Esse é o V1. As coordenadas de V2, então, está na forma paramétrica. Quem são as coordenadas de V2, gente? Olha só. As coordenadas de V2 não tem ninguém com T no X, então é 0. É 1T, 1 e é menos 1 nesse aqui de baixo. Então pronto. Tudo que você precisa fazer é achar o V, que é V1 escalar V2, perdão, V1 vetorial V2, é aquele da matriz I, J, K, e põe os vetores na ordem. E depois montar a equação, ele quer a equação paramétrica, vai ficar desse tipo aqui assim, ó. Então, a equação paramétrica vai ter assim, 3 mais a coordenada de x que você achou desse vetor. O y é 4 mais a coordenada do y que você achou desse vetor, vezes t. E a de z, então, é menos 1 mais a coordenada de z que você achou desse vetor vezes t. Está resolvido o problema, tá bom? Como sugestão para vocês, eu recomendo que tentem resolver os exercícios lá da referência do livro, das páginas 118 a 122, dos números 1 ao 34, tá bom? Não precisa resolver todos, não é isso a questão. É treinar alguns, porque muitos são similares, repetidos, e ajuda a fixar a matéria. Eu vou voltar aí para a sala, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Algo a falar? Hoje eu passei a aula toda só eu falando. Nenhum comentário? Por mim não, professor. Tudo ok. Então, assim, fica de sugestão para vocês resolverem, tá? Eu vou deixar só a resposta aqui, porque daí fica resolvido. Esse vetor V, ele tem coordenadas 1, 2 e 2, tá bom? Se fizer as continhas, vocês vão ver que tem 1, 2 e 2. As equações paramétricas, então, ficam descritas da seguinte maneira, né? Eu tinha começado a resposta, 3 mais 1t, y, 4 mais 2t, z
menos 1 mais 2t. Esse t é um parâmetro, um número real. É resolvido o problema, tá bom? Só precisa determinar fazer essa continha aqui, tá bom? E aí, então, na próxima aula, a gente começa a falar sobre o plano. Conforme combinado, o conteúdo da nossa prova, gente, ele vai só até a aula da semana que vem, tá bom? Então, até onde for semana que vem é o conteúdo da nossa prova. Depois disso, a gente tem uma aula ainda, um encontro no dia 24, vocês podem tirar alguma dúvida e tudo mais, porque é quando abre o período para responder o questionário avaliativo. Então, o próximo questionário avaliativo, ele inicia dia 24, tá bom? Daqui 14 dias. E se encerra daí 24, 5, 6, 7, 28, tá bom? Que eu tenho prazo limite para lançar as notas até o dia 29. Aí a gente fica combinado dessa maneira. O conteúdo vai até semana que vem. Vou parar a gravação, ninguém fez mais nenhum comentário, mas se alguém quiser fazer qualquer pergunta, eu estou à disposição, viu? Boa noite, viu, gente?